Bom dia, irmãos, novamente. Último dia do ano. Chegamos até aqui, não é? O Senhor nos abençoou, o Senhor nos sustentou, o Senhor, com a palavra do seu poder, manteve a nossa vida. E o fôlego de vida continua em nós. Mais um ano completado. Mais um ano sendo sustentados pelo Senhor. Esse culto que é para o Senhor é um culto em que podemos agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele nos fez esse ano. Eu tenho certeza que os irmãos têm tantos motivos, tantas razões, tantas coisas que vocês se lembram de como o Senhor agiu nesse ano na sua vida ou na sua família. E nós viemos aqui para agradecer e louvar o Senhor. No último dia do ano, porque Ele é digno disso. Convido os irmãos a uma oração nesse momento. Juntos, pedindo que o Senhor nos abençoe em mais um culto. Senhor, muito obrigado. O nosso coração está cheio de gratidão a Ti, por tantas coisas que o Senhor nos fez, tantas bênçãos, tantos benefícios, tanto livramento, Senhor, tanto perdão, tanta graça. Um ano inteiro sendo sustentados por Ti. Por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu nome que é santo, que é digno de receber honra e glória. E nesse momento em que nos reunimos em Teu nome, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença e visite o Teu povo e mais uma vez nos abençoe, Senhor. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura primeiro. Salmo de número 100. Eu convido os irmãos que puderem para se colocarem em pé. Salmo 100. Vamos ler de maneira responsiva. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os pares. Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, amém, amém. Irmãos, podem sentar. A Bíblia nos convida a celebrar com júbilo o Senhor, a nos alegrar diante da presença do Senhor, com um espírito alegre diante do Senhor, prestarmos culto, servir ao Senhor com alegria. Alegria, irmãos. A alegria é parte do fruto do Espírito. Não é? O crente passa por momentos difíceis. Fica triste. Mas a alegria é algo que tem que ser presente na vida do cristão, porque é resultado da atuação do Espírito de Deus em nós. E quando nós vamos servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor, nós devemos nos achegar com o espírito de alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos e celebrai ao Senhor com júbilo. Júbilo
Os irmãos aqui já foram em algum estádio, quando um time faz um gol, todo mundo, há um júbilo no estádio e todos gritam, gol, não é? Principalmente se for do Botafogo. Mas, gente, júbilo é algo impressionante. Júbilo é um barulho, como é um barulho, um som alto. Isso é júbilo. Não dá para prestar júbilo calado. Não dá, irmãos. Júbilo é algo que sai de dentro, assim, e sai com som, com altura, com intensidade. Júbilo. Júbilo. A Bíblia nos orienta muitas vezes a nos expressarmos diante do Senhor com júbilo. Outras vezes com reverência extrema. Outras vezes com quebrantamento de coração, mas também com júbilo. E é isso que eu convido os irmãos a fazerem agora. Cantar ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. Vamos cantar ao Senhor 3 hinos. Os cânticos, todos juntos. Convido os irmãos que puderem a se colocar em pé. Primeiro, o cântico. Adorai a majestade, é o que diz esse cântico. Todos estamos aqui hoje para isso, adorar ao nosso Deus, como o pastor acabou de falar. É um cântico bastante conhecido, é bem curtinho, então vamos cantá-lo 2 vezes. Adorai em majestade, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em majestade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Descansando no poder de Deus. Já fizemos isso durante todo esse ano, descansando no poder do nosso Deus, confiando nas misericórdias e nas providências do nosso Deus. Então vamos iniciar esse novo ano com esse mesmo espírito, descansando no poder do nosso Deus. Amém. Consolação em meu coração, descansando
Podem sentar. Descansando no poder de Deus. Quantas vezes esse ano nós fizemos isso, não é? Descansando no poder de Deus. E Ele é sempre poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Quero chamar o pastor Valdenberg aqui. Paz, graça e direção da parte de Deus seja conosco aqui. Amém. Obrigado por sua presença. Muito obrigado. A guisa de avisos, hoje nós queremos encerrar as atividades de 2017 com um culto de ação de graça. E quero convidar vocês para estarem conosco a partir das 18 horas. Nós vamos celebrar Jesus com gratidão pelas vitórias, pela centésima, por tudo que aconteceu, as bênçãos e o cuidado do Senhor revelado em cada atividade, em cada momento. Somos gratos e queremos testemunhar a bondade do nosso Senhor. E 18 horas, nesse encontro, digamos, de comunhão social, nós vamos servir um bolo, sorvete e refrigerante. Ganhamos refrigerante também. Então hoje 18 horas, a partir de 18 horas, aqui mesmo. Em seguida a isso, nós vamos continuar o culto aqui no templo, 19h15. Se Deus quiser, 21h10, estaremos encerrando as atividades deste ano. O nosso desejo é celebrar o Senhor. Queremos dizer para Ele da nossa gratidão. Tá bom? Muito obrigado. Vamos orar? Senhor, eu confio e confirmo, junto com os meus irmãos, a vida do pastor Vinícius sob os teus cuidados. Obrigado por ele, pela sua casa e os dons que o Senhor lhe deu. E agora nós queremos, à semelhança de Maria, nos aquietar para ouvir do Senhor a palavra na boca do teu servo. Fala conosco, Senhor. Diz o que o Senhor tem para dizer de forma bem clara a cada um de nós. Não queremos deixar nenhuma preocupação no nosso coração, nenhuma ansiedade ou medo, mas queremos nos render ao Senhor para que o Senhor fale, usando o teu servo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 1. Hebreus 12, 1 diz assim, a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Confirmamos, Senhor, a oração do pastor Valdenberg junto à tua igreja, pedindo que o Senhor fale conosco e abençoe a nossa mente, o nosso coração, para sermos um solo frutífero para recebermos a tua palavra, Deus. E que a tua palavra em nossas vidas nos transforme, nos anime, nos incentive e nos leve a amar mais ao Senhor, Deus. Assim nós oramos, dedicando a nossa mente e o nosso coração a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12 trata de, pelo menos esse início, um assunto muito importante, que é a perseverança. Perseverança no que o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é. O pastor Valdenberg sabe quem é o autor? Ele tem uma suposição, depois os irmãos perguntem. O autor aos Hebreus trata de perseverança aqui nesse início do capítulo. E ele chama a vida cristã de corrida. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou talvez, se a sua versão for NVI, por exemplo, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele diz então, nessa comparação, que a vida cristã é uma corrida. E eu vou chamar a vida cristã aqui, na nossa meditação, de uma corrida de fé. A vida cristã é assim, é como uma corrida de fé. Os irmãos sabem que hoje, exatamente nesse momento, está acontecendo uma corrida muito famosa, talvez a mais famosa corrida de rua do nosso país, que é a São Silvestre. Talvez tenha gente que não tenha vindo para assistir a São Silvestre, né? Mas a São Silvestre está acontecendo, são 15 quilômetros ao percurso lá em São Paulo. E uns chegam mais rápido, outros demoram mais, uns chegam primeiro e ganham os prêmios, mas a maioria dos participantes que estão lá correndo tem um único objetivo, irmãos: completarem a prova. Eu tenho um tio que começou a correr para perder a barriga, né? Às vezes isso acontece, né? O sedentarismo, os anos vão chegando e a barriga vai crescendo. Então ele decidiu começar a correr. E começou a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, por fim 5 quilômetros, e mais um pouquinho 10 quilômetros. E ele agora, hoje, está correndo a São Silvestre, já quase no alto dos seus 50 e poucos anos. Começou a correr esse ano, de hobby. Então, sempre há como começar a correr. E o objetivo dele não é chegar em primeiro. Não é, porque ele não vai conseguir nunca competir com os atletas. Mas o objetivo dele é completar a corrida, os 15 quilômetros. Ainda que ele nunca tenha feito esse percurso antes, é tudo novidade, mas o objetivo dele é chegar até o final. E na vida cristã, esse é o objetivo também. Na corrida da fé, esse é o objetivo. Não adianta nada sair correndo no início com toda a força e parar no meio do caminho. Não adianta. A corrida, mesmo que você vá lá devagarzinho, mas o objetivo final é que você complete a corrida. Chegue ao ponto final. E aí o autor aos Hebreus está falando sobre isso. Porque os irmãos que receberam essa carta estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam com a fé pressionada. Alguns sendo maltratados e expulsos de casa. Outros tendo que se mudar. Outros correndo o risco de querendo voltar às velhas práticas do judaísmo. Por isso, na carta aos Hebreus, há uma exaltação da pessoa de Cristo, da nova aliança, para que os irmãos entendessem que é melhor seguir a Cristo do que voltar às velhas práticas.
as pressões que os irmãos estavam passando, e tudo isso, e por causa disso, o autor aos Hebreus aqui, que nós não sabemos quem é, essa talvez seja uma das primeiras perguntas que vão fazer para Jesus no céu, né? Quem é o autor da carta aos Hebreus? Livros inteiros já foram escritos sobre isso, irmãos, e ninguém consegue descobrir quem é. Mas esse autor, ele quer incentivar os irmãos a não desistirem no meio da corrida. Por mais que fosse difícil, por mais que houvessem pressões, eles deveriam então continuar. Isso se chama perseverança, não desistir. E essa corrida cristã, essa corrida de fé, tem que ser concluída, tem que ser corrida até o final. É sobre isso que o texto vai nos dizer. Mas quais são as características dessa corrida de fé que nós, então, temos que chegar até o final? E o texto vai dar algumas características para nós. Observe comigo o início. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa é a primeira característica da corrida da fé. É uma corrida que outros já correram. A ideia que o autor está trazendo para nós é como se ele estivesse num estádio, imagine a cena num estádio, e você está correndo e há uma plateia, há testemunhas, só que mais do que testemunhas que assistem a corrida que está acontecendo, essas testemunhas aqui participaram da corrida, terminaram a corrida e agora são testemunhas para nós de que é possível terminar a corrida. E o autor vai trazer essas testemunhas no capítulo 11 da carta aos Hebreus. É o que nós chamamos dos heróis da fé. Gente que viveu esse mundo, viveu a corrida da fé e chegou até o final. E olha que os exemplos que ele dá, eles chegaram até o final sem ter concluído a promessa do Messias, antes de Cristo. E nós agora já podemos chegar até o final adquirindo a promessa de Cristo, porque ele já veio. Então, a fé dos irmãos no Antigo Testamento era no Messias que viria ainda. A nossa fé é no Messias que já veio, que já morreu na cruz e ressuscitou e subiu e está sentado à direita de Deus. Agora, por que eu acho muito interessante isso? De ter testemunhas de gente que já correu a corrida da fé e que isso é um incentivo para nós. Porque há uma tendência em nós em olhar apenas para a nossa própria vida. Em achar que as lutas que a gente passa é algo que só a gente passa. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Você vai ao hospital porque está sentindo alguma dor e não sabe o que é. Vai lá no hospital, chega lá no hospital, você encontra alguém muito pior do que você. Parece que ver alguém muito pior do que você automaticamente te faz melhorar da sua dor. Já passaram por isso? Você chega arrebentado, quebrou um pé. Aí chega no hospital e encontra alguém que quebrou os 2 pés e as 2 mãos. E você se sente confortado, porque a dor daquela pessoa é muito maior do que a sua. É interessante isso, quando você deixa de olhar para si e passa a olhar para outras coisas. E essas testemunhas estão aqui para isso, para que a gente observe a vida delas, o que elas passaram, como elas viveram essa vida cristã, digamos assim, e como venceram. E assim a gente possa ter referências para nós. E olha que a vida desse povo não foi fácil, irmãos. Volte a sua Bíblia uma página, para o capítulo 11. Nós temos exemplos aqui. Abraão começa com Abel. Olha o versículo 4 do capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E aí nós sabemos o que aconteceu por causa disso. Abel pagou com a vida por causa disso. O seu irmão ficou com inveja dele e decidiu tirar a vida de Abel. E Abel morreu. Primeira morte na Bíblia, né? Morte física. E exemplos de fé. Agora tem uma parte que eu acho fantástica nesse capítulo 11. Observe comigo aqui o versículo 33. Eu vou ler a partir do 32. Olha a vida desse povo. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fugas exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha quantas proezas. Agora, olha como continua. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Em até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. São estas testemunhas que o autor está se referindo no capítulo 12. Gente que viveu a vida cristã e passou por dificuldades incríveis e por vitórias incríveis, porque é assim a vida cristã. Passamos por momentos maravilhosos, conquistas tremendas, irmãos, mas por momentos difíceis demais também. Só que o autor está nos chamando a: olhem as testemunhas. Eles passaram por isso e completaram. Por isso, continuem. Se eles já passaram, vocês também podem. Essa corrida da fé é uma corrida que outros já fizeram, já trilharam. E homens falhos, pecadores, como nós, já trilharam e já venceram. Chegaram até o final. Essa é a primeira característica que nos leva a refletir muitas vezes que em meio à nossa vida nós devemos olhar os exemplos que temos nas Escrituras, os exemplos que temos na história da igreja. Esse semestre nós passamos o semestre inteiro estudando sobre a Reforma Protestante. Quantos homens ali, quantas provações, quantas vitórias, quantas lutas. Lutero, Calvino, John Knox. John Knox, para os irmãos terem uma noção, o reformador da Escócia, até hoje é desprezado no meio da Escócia. Até hoje é tido como um traidor da pátria, porque a Escócia era católica e ele queria trazer a reforma protestante. E a Inglaterra era protestante. Então, John Knox era tido como um traidor, porque ele estava apoiando a Inglaterra e não o seu povo da Escócia. Para os irmãos verem como exemplos diversos na história nós temos de gente que viveu a vida cristã e venceu e chegou até o final. Devemos olhar para essas testemunhas ao longo da história. Mas há uma segunda característica dessa corrida da fé. Observe comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira
É muito interessante o termo que Paulo, já estou querendo dizer que é Paulo. Eu acho que não é Paulo, irmãos. Mas o autor aos Hebreus usa para esse corramos com perseverança a carreira. A carreira, como eu já disse para os irmãos, é traduzido em outras versões como corrida. E esse termo que o autor usa aqui, embora pareça ser só uma corrida, é o termo, eu vou ter que usar o termo para explicar para os irmãos, se chama agona. É o termo grego agona. Esse termo grego é o termo que é a raiz da nossa palavra agonia. Paulo de novo, irmãos. O autor aos Hebreus está dizendo aqui que a corrida cristã, ela é uma agona. Essa palavra aparece só 6 vezes no Novo Testamento. 5 vezes, das 6 vezes que ela aparece, ela se refere a uma luta, a um combate. É essa mesma palavra que Paulo, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, agora sim, Paulo vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, agona. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Essa corrida da fé, ela naturalmente é uma luta, é um combate. Ela é difícil. Ela é difícil, irmãos. Isso é natural da carreira que o Senhor nos propõe. Não é uma vida fácil, não é uma vida de sombra e água fresca. Porque, reparem comigo no chamado de Jesus para nós. Jesus nos chama: todo aquele que quiser ser meu discípulo, vem, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quem é que gosta de morrer para viver? Que esse é o chamado para o discipulado. Você precisa morrer para poder viver. Se você não morrer com Cristo, você também não vive com Cristo. Você não ressuscita com Cristo. O chamado para a vida cristã é um chamado para a morte do eu. Esse é o chamado. O chamado do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Não é convidar para desfrutar apenas das vitórias do reino. Isso faz parte, irmãos. Mas antes disso, há um chamado para negar a si mesmo. Há um chamado. O chamado de Deus para nós que é o resumo de todos os mandamentos de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, acima de tudo, de todas as coisas, com tudo que você tem, com teu coração, com a tua mente, com as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus. Depois disso, semelhante a isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você, onde é que fica você? O chamado para a vida cristã é: ame a Deus, ame o próximo. Não sobra nada para a gente, porque naturalmente a gente já se ama. Portanto, o chamado nunca é para amar-nos a nós mesmos. Não, ame a Deus, ame o próximo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Isso faz tão sentido para nós. Já refletiram sobre o jejum? O jejum é uma atividade espiritual para isso, para que a gente se negue. A gente fica com fome e a gente vê o alimento, aquele arroz gostoso no almoço, mas nós vamos negar a nossa vontade de comer para mortificar o nosso eu que sempre quer. Por isso o jejum é importante para nós. Porque é a gente dizendo: não vou fazer a minha vontade. Porque a minha vontade é inclinada para o pecado, muitas vezes. Por isso, a vida cristã, o chamado, é um chamado de negar-se a si mesmo. Talvez por isso o autor aqui usa esse termo para a corrida de ágona, uma agonia, uma luta. É como ele está usando a ideia de 2 atletas
numa luta, aquela luta greco-romana, não sei se os irmãos já viram, que eles se agarram e tem que derrubar, e puxa de cá, puxa de lá. É uma luta, é um combate, é difícil. O insensato entra na vida cristã achando que vai receber só bênçãos do Senhor, que agora a sua vida vai mudar, e a dificuldade financeira vai embora, a dificuldade de relacionamento, no casamento vai embora, agora vai tirar boas notas na escola, simplesmente pelo fato de ter se convertido ao Senhor. E não é assim, irmãos. Muitas vezes o Senhor trabalha na nossa vida usando a própria dificuldade. A vida cristã nunca é fácil, nunca é fácil, nunca é fácil. Para complicar as coisas, além do nosso eu, há uma informação muito preciosa no versículo. Ele diz que há algo que nós devemos deixar para trás nessa corrida. E esse algo se chama pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Imagine que nós estamos correndo, mas os nossos pecados e coisas que fazemos que não agradam ao Senhor estão como pesos sobre as nossas vidas, dificultando ainda mais a corrida. E o autor aqui nos encoraja: tire, arranque, a ideia é abandone essas coisas, esses pecados que estão assediando vocês, porque esses pecados sufocam vocês e pesam sobre vocês de modo que eles podem te atrapalhar a continuar a corrida da fé. A continuar. Já viram que nos esportes cada vez mais, principalmente esses de velocidade, há menos roupa, os atletas correm com um shortinho curto, ou com uma espécie de colã, ou coisas assim colados na pele. Na natação, há maiôs especiais, leves, roupas leves, para que não atrapalhe a corrida, para que não atrapalhe o desenvolvimento do atleta. É assim na vida cristã. Os nossos pecados acabam como um peso, atrapalhando a nossa vida cristã. Por isso o autor diz: deixa o pecado, deixa o peso e esse pecado que está aqui te assediando na vida cristã. Qual é o pecado, irmãos? Que nós precisamos olhar e abandonar para que possamos correr com perseverança a corrida cristã, a corrida da fé. Eu tenho certeza, cada um aqui tem espécies de pecados, categorias de pecados que atrapalham a nossa corrida, irmãos. Eu tenho. Todos nós temos. E se queremos chegar até o final, se queremos um dia completar essa corrida, precisamos abandonar o pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, ou os seus pecados, mas eu sei que a Bíblia nos convoca, nos ordena, nos chama para abandonarmos. Estamos no último dia do ano, um dia propício para a gente fazer uma análise da nossa vida. Quais foram os pecados que atrapalharam a sua caminhada cristã nesse ano? Quais foram aqueles pecados que tiraram a alegria da salvação nesse ano, que te atrapalharam de vir para a comunhão dos irmãos, que te atrapalharam de usufruir da presença de Deus, da direção de Deus nas Escrituras, que te tiraram a vontade de orar ao Senhor? Quais são os pecados? Há um convite, como uma ordem: deixemos o pecado, porque a corrida cristã não é fácil. É difícil, irmãos. É difícil. É negar-se a si mesmo todos os dias. Tomar a tua cruz todos os dias. Essa é a corrida cristã. Outros já correram. Ela é difícil. Por fim, a última característica. É uma corrida difícil, mas que é a corrida que nos é proposta. E quem é que propõe essa corrida para nós? É o próprio Deus. É Ele quem propõe a corrida cristã para nós. É Ele quem define o percurso.
É Ele quem define as dificuldades. É o Senhor, é o dono da corrida, Ele é o dono da prova. E é Ele quem nos coloca nela. É uma corrida que nos é proposta. Num sentido, não fui eu quem escolhi isso, irmãos. Quando nós escolhemos seguir a Jesus, nós escolhemos seguir a Jesus de fato. Mas há por trás disso o plano de Deus nos convocando para isso. E a corrida toda é proposta por Deus para nós. Essa corrida que é proposta, eu vou chamar de plano de discipulado divino. PDD. Ensaiei isso a semana inteira, irmãos. É o PDD, o plano de discipulado divino para nós. Deus usa essa corrida que é difícil, que é árdua, que às vezes a gente tem que se negar, tem que engolir seco o nosso pecado, tem que ajoelhar aos pés da cruz, porque senão nós nos afastamos de Deus. Mas Deus usa tudo isso, as provas, as dificuldades, as lutas do dia a dia, irmãos, para nos discipular, para nos ensinar. É o modo de discipulado dele para nós. No Antigo Testamento nós temos um caso emblemático desse plano de discipulado divino. Jó. Jó é o exemplo de como Deus trabalha isso nas nossas vidas. Deus tem uma conversa com Satanás e Jó não sabe o que está acontecendo. Jó não sabe, Jó não fica sabendo por que ele está sofrendo. E tudo aquilo vai acontecendo na vida de Jó. Ele perde tudo, bens, ele perde os filhos que morrem, ele perde as suas propriedades, por fim ele perde a saúde. E Jó fica sem nada, irmãos, sem nada. A esposa diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó está passando pelo plano de discipulado divino. E Jó está passando por isso. E no final de tudo, no capítulo 42, Jó então reconhece, ele é trabalhado pelo Senhor. Jó sai dessa dificuldade que houve na vida dele, mais próximo de Deus, mais parecido, aqui eu vou usar, mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus do que quando ele entrou, porque ele passou pelo plano de discipulado divino. E a corrida cristã é isso para nós. É uma corrida proposta por Deus para nós. Por Deus, irmãos. Às vezes não é fácil. Tantas lutas na saúde. Por que isso? Por quê? Por que essa morte inesperada na minha família? Por quê? Por que esse plano que eu planejei por tanto tempo não deu certo? Por quê? Por que as coisas acontecem assim? E às vezes nós não vamos encontrar respostas. Não é nenhuma questão de pecado. Eu não estou nessa situação porque eu cometi algum pecado para que eu estivesse nela. Eu não estou nessa situação porque alguém me prejudicou simplesmente. Eu estou nessa situação, eu não sei porquê. Mas quando nós não sabemos porquê, irmãos, podemos ter certeza de que estamos passando pelo plano de discipulado de Deus. Deus está nos discipulando através da prova. A carreira cristã, a corrida da fé, é proposta por Deus para nós. Por isso nós podemos chegar até o final. Porque Ele propõe 3 características dessa corrida da fé. Ela é uma corrida que outros já fizeram, já concluíram. Homens como nós. Homens como nós. Ela é uma corrida difícil. O próprio termo que o autor usa mostra isso. Às vezes ela é angustiante. Às vezes é preciso se ajoelhar e chorar diante de Deus. Chorar na presença do Senhor. Ela é uma corrida difícil. Mas é uma corrida que o próprio Deus propõe para o seu povo, para a igreja. Isso é confortante, estimulante para nós. Quero concluir mostrando que teve um que concluiu essa corrida e que é o nosso maior referencial.
a nível de conclusão, não de exposição. Versículo 2 e 3. Como é que a gente vive e corre essa corrida? Como é que a gente chega até o final dela? Se você está se perguntando isso, observe o versículo 2 e o versículo 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhe para Jesus. Se você quer chegar até o final dessa corrida cristã, que é difícil, que é luta às vezes, olhe para Jesus. Ele começou e concluiu. Ele é o nosso referencial. Ele foi o que mais sofreu. Olhe para Jesus. Quando tiver difícil, quando você quiser abandonar, quando você estiver ao ponto de desistir, olhe para Jesus. Ele não desistiu. Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, aquele que concluiu o plano de Deus, que morreu na cruz, se humilhou em forma de homem. Olhe para Jesus. Quando tiver muito difícil lá na sua casa, quando tiver aquela conta para pagar e você não sabe como, olhe para Jesus. Ele quer te ensinar algo. Quando você ora, toma remédio e a dor não sai, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Quando a depressão bater na sua porta, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Levante da cama, olhe para Jesus. É Ele quem restaura a alma. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Concluímos o ano. Vamos começar o próximo ano. Novas lutas virão. Novos pecados surgirão. Novas dificuldades surgirão. Mas corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por tua palavra, que nos orienta, que nos incentiva e que nos anima a continuar firmes no Senhor Jesus. Porque é o melhor caminho. Esse caminho que é estreito no final leva a vida e vida em abundância. E nós já experimentamos isso nas nossas vidas hoje. A vida eterna já começou para nós e nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. E o teu Espírito, que é consolador, habita na nossa vida, sobre nós, em nós, nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado. E eu rogo por mim e por meus irmãos que possamos continuar firmes, com perseverança, sem desistir da carreira, sem abandonar ao Senhor. Nós sabemos que nós só vamos fazer isso se formos dependentes de Ti. Se o Senhor não for por nós, não conseguiremos. Se o Senhor não for à nossa frente, não conquistaremos. Se o Senhor não for conosco, é melhor nem irmos. Nós rogamos a Tua presença santa e poderosa. Abençoe-nos, Deus. Se há algum irmão aqui fraco e desestimulado, ao ponto de querer desistir, que o Senhor fortaleça e anime. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos cantar salmos hinos 168. Convido os que puderem a se colocar em pé para cantar.
pedir para o pastor Valdenberg orar e também nos dar a bênção. Convido os irmãos ao final do nosso culto público permanecerem também para a nossa escola bíblica dominical. Tá bom? Senhor, estamos encerrando algumas atividades e temos outras pela frente. Uma corrida proposta pelo Senhor. Temos a nos rodear algumas testemunhas que já passaram e escreveram na intenção de nos estimular a não desistir. Nós não sabemos o que há de acontecer, mas sabemos que todas as coisas que há de acontecer cooperam, ó Deus, para o benefício daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósitos. E esse é o nosso caso, é o caso do teu povo aqui. Amam e foram chamados pelo Senhor. Sabemos que esta carreira, como disse tua palavra na boca do teu servo, tem as dificuldades, ó Deus, mas tem a compensação, porque ela veio do Senhor. E o Senhor que propôs essa carreira não permitirá que sejamos tentados, testados além dos nossos limites. Isso também nos conforta. Obrigado. Essa certeza nos ajuda a permanecer olhando para o Senhor, o autor da nossa fé. Por isso eu quero agradecer pela clareza de tua palavra. Nos estimule, temos um ano pela frente, mas temos o Senhor conosco aqui e agora. Obrigado por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos começar sabendo que o Senhor nos chama de mais do que vencedores. Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho querido. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nos ajude a desembaraçar. Jogar fora, lançar longe aquilo que nós trouxemos até aqui e que não vai nos ajudar nessa nova carreira que começa daqui a pouco, né? Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus relacionamentos. Deus multiplique paz no seu coração e multiplique pão na sua mesa. O Senhor Jesus cuide dos teus planos e projetos. Ele mesmo esteja com você para te abençoar e direcionar. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus, junto com as suas misericórdias tão ternas, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém.